O tema do nosso relato sobrenatural de hoje é O Sussurro dos Esquecidos, Hospital Colônia de Barbacena, só que eu vou passar a explicação melhor do que se trata para vocês poderem entender o relato que a pessoa mandou diretamente, porque às vezes muita gente não conhece o local. Imagine um lugar onde o silêncio grita, onde cada parede parece guardar um segredo e o ar carrega o peso de milhares de almas esquecidas. Esse lugar existe e chama-se Hospital Colônia de Barbacena. Fundado em 1903, no alto das montanhas de Minas Gerais, o hospital começou como um sanatório, mas logo se transformou em um depósito humano. Não era preciso estar doente para ser internado, bastava ser pobre, diferente e incômodo. Mulheres grávidas fora do casamento, pessoas do ciclo LGBT, alcoólatras, órfãos, pessoas com deficiência, todos eram enviados para lá. Muitos chegavam em vagões de trem marcados como carga. Ao entrar não havia volta. Os pacientes eram despidos, raspados, marcados e perdiam o nome, a identidade e a dignidade. Eram tratados como animais e os que resistiam eram selecionados. Eletrochoques sem anestesia, lobotomias, banhos gelados, fome, frio, violência. Mais de 60 mil pessoas perderam a vida ali. Corpos eram enterrados em valas comuns ou vendidos para faculdades de medicina. O hospital virou uma fábrica de percas. Hoje, o Colônia está parcialmente desativado, mas quem entra nas alas abandonadas jura que o hospital nunca dorme. E há quem diga que ouve sussurros nos corredores, portas que batem sozinhas, lutas que cruzam salões. É um lugar completamente carregado e triste. Um cheiro estranho no ar, uma tristeza que parece viva. Visitantes de muitas vezes, vários que vão lá, dizem que relatam ao entrar em uma sala escura, sente como se alguém os observasse. É como se o tempo tivesse parado lá e como se estivessem coisas estranhas acontecendo. O psiquiatra italiano Franco Basaglia, ao visitar o hospital em 1979, disse: "Isso não é um hospital, é um campo de concentração." E foi o campo de concentração brasileiro, escondido atrás de muros altos e silêncio institucional. Hoje, o Hospital Colônia é um símbolo. Um lembrete do que acontece quando a sociedade escolhe ignorar os mais vulneráveis, e talvez por isso os espíritos ainda caminhem por lá, os que sofreram, os que perderam a vida e os que vagam ainda. E não em busca de vingança, mas de memória e respeito. Não esquecendo de fazer as tarefinhas, me segue, curte, compartilha, republica, coloca nos favoritos o que acham desse relato, se já conheciam esse local, e mande o relato de vocês também. E vamos ao relato que eu recebi. Vou chamá-lo aqui de seu Oswaldo. E ele nos conta que é ex-funcionário da lavanderia do hospital, né? Do Hospital Colônia de Barbacena, que foi inaugurado em 1903 para ser um sanatório. Mas virou uma coisa pior. Gente que não era doente, gente pobre, diferente, coisas horríveis que passavam nos noticiários. Mais de 60 mil pessoas que ficavam ali, e eu vi com os meus próprios olhos. Trabalhei na lavanderia por 12 anos e tinha muitos parentes que me relatavam coisas mais antigas também. E tem coisa que nunca saiu da minha cabeça. Tinha uma ala que ninguém gostava de entrar. Ficava nos fundos, perto do antigo pavilhão 5. Era onde ficavam os pacientes sem família, sem nome e sem prontuário. A gente chamava de ala dos esquecidos. À noite mesmo, vazia, dava para ouvir gemidos. E às vezes alguém chamava por mãe, mas não tinha ninguém lá. Um dia cheguei e um caderno escondido jogado atrás de uma máquina de lavar eu achei. E era de uma pessoa chamada Maria. Ela tinha escrito em cartas para alguém que nunca respondeu e nunca foi entregue. Mas o mais estranho é que a última carta era datada de 1981 e ela tinha perdido ou desaparecido lá dentro em 1978. Intrigante. O papel estava novo, ainda tinha tipo tinta fresca. Eu guardei o caderno, mas com o tempo, nessas enxurradas de chuva, eu perdi.
E aí eu acabei ficando sem ele para mandar as fotos. Eu adoraria ver. Em 76 fiquei para fechar a lavanderia. Era quase meia-noite e sinceramente vi uma mulher parada na porta com a camisola branca e cabelo desgrenhado. Pensei que era paciente. Perguntei se precisava de ajuda e ela só disse: "Você me viu sim, que ótimo. Alguém lembra de mim?" E sumiu. Ah, sim, eu gelei, eu fui atrás, mas não tinha ninguém nos corredores, que realmente não era coisa de gente viva. Só aquele cheiro de éter no lugar. Hoje o hospital está desativado, virou memorial e ainda tem muita gente contando muitas coisas sobre lá. Mas quem entra lá sente o peso de verdade. Tem sala que esfria de repente, tem janela que bate sozinha e tem nome que aparece nos papéis mesmo sem registros. Foi lamentável, um lugar muito triste. Se você for visitar, vá com respeito, porque tem alma ali que ainda espera para ser lembrada. Atualmente, a única coisa que eu sei é que um visitante falou que entrou em uma sala escura e sentiu como se alguém o apertasse o ombro. Era como se alguém tivesse apertado e empurrado. E depois ouviu vozes que queriam gritar o nome de vários nomes de pessoas diferentes que ele não entendia. Ele saiu correndo. Outro disse que viu uma mulher de branca parada no fim do corredor olhando fixamente. Quando tentou se aproximar, desapareceu. É um dos que mais tem lá quando as pessoas vão visitar o local. Também é um local super triste, muito carregado. Foi um holocausto do Brasil muito terrível. Se você já conhecer esse local, manda seu comentário. Mande seu relato também, se vocês têm algum lugar especial da onde vocês moram, que tem histórias assim intrigantes. E foi muito legal esse relato, saber que alguém já tenha vivido algo assim, ou ter. O tema do nosso relato sobrenatural de hoje é o vulto do hospital. Lembrando para me seguir, compartilhar, republicar, colocar nos seus favoritos e mandar o seu relato também, que eu vou estar lendo aqui, dando direct nas redes vizinhas, que vocês podem estar lá olhando mais vídeos e mandando de vocês também. Não perde tempo e manda o seu relato para mim. Pode me chamar de Roberto. Sou vigilante há mais de 25 anos e já trabalhei em fábricas, escolas e condomínios, mas nada se compara ao que eu vivi em um hospital antigo de Goiânia numa madrugada de setembro em 2022. Era uma noite comum e eu fazia a ronda pelo 3º andar, onde funcionava o setor de internação desativado. Trabalhava lá há muito tempo como vigilante. E lá é um lugar que, segundo os funcionários mais antigos, já tinha sido palco de muitas mortes e histórias estranhas, mas eu nunca fui de acreditar em lenda até aquela noite. Por volta das 2 da manhã, comecei a ouvir portas batendo. Primeiro achei que fosse o vento, mas o hospital estava completamente fechado. Fui até o corredor onde ouvi o barulho. As luzes estavam piscando. Pensei ser mau contato. E uma porta no fim do corredor se abriu sozinha, lentamente, com um rangido estranho e agudo. Quando me aproximei, ela bateu com força, como se alguém tivesse empurrado. Fiquei parado, tentando entender. Foi quando senti um arrepio subir pela espinha, o ar ficou gelado e o silêncio parecia pesar. De repente vi, por menos de 2 segundos, um vulto negro atravessar o corredor. Era alto, sem rosto, como uma sombra viva. Corri atrás, achando que fosse alguém invadindo o hospital. Que louco eu fui. Mas quando virei o corredor não havia ninguém. Foi aí que senti um impacto forte nas costas, como se algo tivesse me empurrado com muita raiva. Caí no chão e bati a cabeça. E por alguns segundos apaguei. Percebi que foi rápido, mas foi tempo de eu ficar no chão parado sem poder reagir. Quando acordei, estava sozinho, mas a porta que antes estava trancada estava escancarada. Dentro havia
uma maca antiga, uma coberta e um lençol velho manchado e uma cadeira de rodas virada de cabeça para baixo jogada. Voltei para a guarita tremendo e sentindo um pouco de dor do impacto. Pedi para ver nas câmeras de segurança do meu amigo do monitoramento. E aí veio o pior. No vídeo dá para ver claramente o momento em que eu sou empurrado, mas não tem ninguém atrás de mim. Só uma sombra que passava rápido pela parede e desaparecia dentro dela. O técnico, meu amigo, ficou branco quando viu. Disse que já tinha visto coisas parecidas, mas nunca tão claras como isso. No dia seguinte, uma enfermeira amiga minha, mais velha de lá, me chamou no canto e me disse: "Você foi pelo quarto 307, né? Ali, há muito tempo, havia falecido um paciente que jurava que ia vingar do hospital, que ia se vingar. Desde então, ninguém consegue manter aquelas portas fechadas e nem usam aquele quarto. Desde esse dia, nunca mais fiz onda sozinho naquele andar. E toda vez que passo pelo corredor, sinto o mesmo arrepio. O hospital ainda funciona, mas o quarto 307 sempre está lá, lacrado. E ninguém usa, ninguém o abre. Absolutamente ninguém quer ficar lá ou quer reabri-lo ou utilizar. Acho isso muito estranho." Maravilhoso, ótimo relato e provavelmente se houve alguém que ficou lá. E se foi com ódio do hospital, faz muito sentido essas manifestações agressivas. Se você gostou desse relato, deixa aí nos comentários, deixa muito coraçãozinho, muito like para ajudar o canal e manda o relato de vocês também. Pode ser longo, pode ser curto, pode ser detalhado. Eu vou arrumando o relato para vocês. O que importa é vocês mandar. Tanto na rede vizinha, pode estar indo lá me ajudar na rede vizinha e ver mais relatos lá também, quanto nessa rede vizinha e aqui no direct aqui, pode mandar. Tanto nelas ou aqui, eu vou estar lendo o relato de vocês em qualquer rede de conexão que vocês mandarem pra mim, ok? Deixa muito like, não esquece de seguir e colocar nos favoritos.